Os Jogos Olímpicos são, sem dúvida, o maior evento esportivo mundial, que tem como principal objetivo estimular e promover uma competição sadia entre os povos dos 5 continentes. Porém, muito mais do que uma competição, esse mega evento mexe com muitos outros fatores, que vão desde uma revolução no marketing esportivo até a transformação da cidade sede dos Jogos, passando pela imprensa e pelos principais protagonistas das competições, que são os atletas e seus treinadores. Esse documentário exemplifica isso e muito mais, com depoimentos de jornalistas, atletas, treinadores, membros do Comitê Olímpico Brasileiro e outros personagens de suma importância para a realização de grandes eventos esportivos. Rio de Janeiro. Quando o Jacques Rogge, que era o presidente do Comitê Olímpico, puxou o envelope, cara, isso foi uma emoção inacreditável, assim, todo mundo pulando, como se fosse uma final de campeonato, né? A gente comemorando muito. Eu senti naquele momento que a nossa vida ia mudar para sempre. Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais e nacionais. Os eventos que mobilizam multidões ao redor do planeta são a face mais conhecida do marketing esportivo. Atraindo multidões ao redor do mundo, os grandes eventos no Brasil têm a cada dia consolidado um segmento com enorme potencial de crescimento e poder de impactar um mercado de 200 milhões de consumidores. Existe sim uma percepção de que o mercado de marketing esportivo no Brasil é outro depois dos mega eventos. Então existe um antes e depois dos mega eventos na qualificação dos profissionais que trabalham nesse mercado. No passado, as decisões de patrocínio eram tomadas muito no cheiro, eram valores muito menores e as empresas não levavam esse tipo de decisão tão a sério quanto a decisão de investimento em mídia, em publicidade tradicional. Então acho que esse é um grande legado dos mega eventos, uma maior profissionalização do mercado de marketing esportivo brasileiro. Nos últimos 10 anos, as receitas geradas pelos grandes eventos saltaram de 2,1 bilhões de reais para 4,9 bilhões. Eu acho que a gente tem uma distorção gravíssima e vai ter para sempre, né? Que é o fato do nosso ciclo olímpico ele ter 2 anos só no Brasil, né? A gente sempre vai ter uma Copa do Mundo de futebol no meio do ciclo olímpico. E isso deixa a atenção da mídia, da iniciativa privada, do torcedor voltado para a seleção brasileira de futebol há 2 anos das Olimpíadas. Quando acaba a Copa do Mundo, aí sim a gente começa a falar de verdade de Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, movimento olímpico. O desafio é fazer com que a gente exista, digamos assim, nos 2 anos, que o esporte olímpico exista nos 2 anos antes da Copa do Mundo de futebol. O aumento das verbas de marketing provocou uma profissionalização de toda a cadeia de fornecedores no mercado esportivo nacional. Atletas, dirigentes, imprensa, fabricantes de material esportivo, agências de viagem, promotores de eventos, patrocinadores e, claro, as agências de marketing esportivo que ordenam e direcionam esse enorme fluxo de capitais. Quando o Brasil foi definido como sede das Olimpíadas de 2016, se não me engano, em 2009, as marcas começaram a olhar para, já pensando no futuro, no Rio 2016, já começaram a olhar para outros esportes. E já em 2012, várias marcas brasileiras se envolveram no patrocínio de esportes olímpicos e ativaram essa história muito bem contada nas Olimpíadas de Londres. E deram sequência nessa estratégia depois para 2016. Antes das Olimpíadas e da Copa do Mundo, as receitas da indústria esportiva brasileira eram de 3,8 bilhões de dólares. Depois dos eventos, o faturamento cresceu para 67 bilhões.
Eu acho que tem alguns aprendizados que a gente carrega nesse período pós-jogos, tanto Jogos Pan-Americanos quanto Jogos Olímpicos. Eu acho que tanto na parte das empresas, da iniciativa privada e até pública também, teve um gosto pelo esporte, por investir, apostar e se associar ao esporte. As marcas entenderam os valores que o esporte tem para os seus negócios. Além disso, foi uma qualificação tremenda de mão de obra. Eu acho que hoje o Brasil tem talvez alguns dos melhores profissionais dedicados a entretenimento e marketing esportivo. Não por acaso, se você viajar para qualquer competição multiesportiva do mundo hoje, a gente enxerga profissionais brasileiros prestando serviço aos comitês organizadores. Isso é fruto de uma especialização, de um aprendizado, graças aos Jogos Pan-Americanos e Olímpicos. A gente aprendeu a entregar ativações de marcas criativas, a gente entendeu que retorno de marca não é só a marca em volta da quadra. Isso tudo transformou, eu acho, que o marketing esportivo no Brasil, os profissionais que fazem e pensam marketing esportivo no Brasil. Né? A partir do momento que você precisa oferecer uma experiência, não só uma logomarca na testa da pessoa, você precisa ser mais criativo, tem que ser mais ousado, tem que ser mais corajoso, mais inovador. Não importa a competição ou a modalidade, quando pensamos nos grandes eventos esportivos, pensamos imediatamente em seus protagonistas, os atletas. Eles são os donos do espetáculo e a própria razão de existência de toda a indústria. Para vencer Copas e Olimpíadas, as nações investem pesado na formação e no aperfeiçoamento dos atletas que brilharão em suas futuras edições. Um círculo virtuoso que alimenta um imenso mercado em todo o planeta. Aconteceu muita coisa bacana no entorno. Eu, como técnico brasileiro, eu participei disso junto com o diretor técnico, Jorge Bichara. Nós promovemos primeiro, internamente, o encontro de treinadores. Então nós tínhamos, periodicamente, treinadores. Foi das coisas mais ricas que eu vivi. Tanta gente bacana, de tantos esportes. Então nós compartilhávamos experiências, receios, né, dúvidas, porque jogar em casa, pressão. No aspecto profissional, nós pudemos conviver com treinadores de qualidade que trouxeram conhecimento, disseminaram esse conhecimento para vários profissionais brasileiros e fizeram eles evoluírem dentro das suas carreiras profissionais, permitindo que outros atletas se beneficiassem desse conhecimento no futuro. Eu tenho certeza que assim, a vinda dos Jogos trouxe dividendos que vão ainda serem aproveitados pelo Brasil por muitos anos no aspecto do desempenho esportivo. O Comitê Olímpico também criou o Instituto Olímpico Brasileiro, que é um instituto de formação e capacitação de treinadores, né? Participei agora do primeiro congresso, anos depois um congresso recentemente. Tudo isso é consequência, né, do crescimento do movimento olímpico brasileiro. Enquanto as empresas do setor privado investiram 20 bilhões de reais em infraestrutura para a preparação de atletas para a Copa e Olimpíadas, o investimento do setor público foi de 4 bilhões na rede nacional de treinamento para atletas olímpicos e 27 bilhões para a Copa. Conquistei minha medalha aqui na Arena Carioca 2, onde eu faço treino agora toda semana. Minha sobrinha também está aproveitando essa oportunidade, né, de estar aqui aproveitando esse legado olímpico, né, e daqui a pouco já tem uma nova Olimpíada, né, então ter essa oportunidade de ter outros lugares para treinar é muito bom. Além do intercâmbio com as grandes potências do esporte, foram criados o Centro de Formação Olímpica do Nordeste, o Centro Paralímpico Brasileiro, o Centro de Treinamento de Atletismo Oswaldo Terra. 47 pistas oficiais de atletismo em todo o país e 144 convênios para preparação de atletas de alto rendimento. Durante o PAN, como eu te falei, a gente teve a oportunidade de sair muito, então nós tivemos a oportunidade não de receber, mas de sair muito e mudar a nossa estratégia de treinamento, aprender. O período Pan-Americano, Jogos Olímpicos, a seleção teve 2 ou 3 imersões em países grandes do nado sincronizado, como Canadá, Rússia, que é a campeã olímpica. Então, elas voltaram de lá com uma expertise, com conhecimento que mudou mais uma vez, acrescentou mais uma vez na nossa política, no nosso processo de treinamento. E os Jogos Olímpicos é mágico, né? Porque você cai na água com a melhor do mundo, uma do lado da outra, na mesma piscina para fazer um aquecimento. Então, a sua oportunidade de ver coisas que você nunca viu é ímpar, né? E isso realmente fica. Para atletas e treinadores, os grandes eventos esportivos serviram para mostrar o esforço de suas vidas inteiras diante dos olhos de fãs de todo o mundo.
Além de competir com os melhores e usufruir de estruturas e equipamentos de ponta, atletas e treinadores se tornaram, por sua vez, grandes referências para que novas gerações iniciem suas jornadas e perpetuem o ciclo de evolução do esporte. Pré-PAN, pré-Olimpíada, houve uma injeção financeira maior. Eu acho que isso também é um pouco da tônica que acontece pré-grandes eventos independentes do país, sabe? Eu acho que não mudou muito isso. Óbvio que trouxe uma visibilidade, as meninas e os meninos estiveram mais na mídia, e aí não tem como você fugir também de que isso trouxe para o mundo mesmo, até para a questão de outros jogadores de outros países querendo jogar aqui no Brasil, pré-Olimpíada. A gente teve jogadoras americanas jogando aqui que eram meio que favoritas para aqueles jogos, né, de 2016. Mas eu acho que o que traz muito, que desperta interesse e visibilidade é um trabalho longevo e essa questão que a gente tem com os títulos, com as grandes conquistas, né? Traz não só responsabilidade, como visibilidade do esporte, assim. Sancionada pelo governo federal em 2006, a Lei do Incentivo ao Esporte tinha como objetivo permitir que empresas e pessoas físicas pudessem apoiar financeiramente projetos desportivos e paradesportivos mediante um incentivo fiscal com desconto do imposto de renda devido. Ainda que não tenha consagrado a filantropia esportiva no Brasil, a medida abriu a possibilidade de que mais e mais pessoas tivessem acesso ao esporte. E foi um instrumento decisivo na realização dos grandes eventos esportivos no país. Então, a Lei de Incentivo ao Esporte é uma reivindicação de décadas do segmento esportivo. Conseguimos fazer com que ela acontecesse de fato em 2006 e ela foi regulamentada em 2007, começou a ser utilizada em 2007. Então, a relevância dela para a década esportiva que o Brasil viveu de grandes eventos foi fundamental para a preparação das equipes, preparação dos atletas, para que todas as equipes brasileiras os atletas brasileiros tivessem condições de participar de forma mais plena e efetiva durante os Jogos Olímpicos. Muitas vezes as empresas não têm uma verba de marketing disponível, mas não por isso elas querem deixar de se envolver com aquele conteúdo, seja esportivo ou cultural. Então, acho que as leis de incentivo, elas são realmente a porta de entrada. E além de serem, acho que um gasto inteligente do imposto, né? A Lei de Incentivo ao Esporte e os mecanismos de renúncia fiscal permitiram investimentos no esporte cujo total vai a 2,114 bilhões, distribuídos em 3.183 projetos de 1.100 proponentes, beneficiando diretamente mais de 1 milhão de pessoas. Já foi uma grande conquista a Lei de Incentivo do Esporte. Então, hoje, mantê-la, consolidá-la é importante e tentar aumentar o percentual a ser incentivado, pelo menos de 1% para 3%, que é um projeto de lei que já tramita hoje na Câmara e no Congresso Nacional. Então, acho que tem que consolidar o avanço da Lei de Incentivo do Esporte, que é um mecanismo fundamental para o fomento do esporte de base e do esporte de alto rendimento. A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos receberam 4 bilhões de reais em investimentos feitos através de mecanismos de renúncia fiscal. Quando a gente fala de um projeto de rendimento, um projeto de formação, um projeto de atleta de alto nível, ele precisa ter resultado esportivo para que as empresas tenham interesse. A gente, quando termina a década esportiva, a gente percebe na Lei Federal de Incentivo não uma diminuição de aporte de recursos, porque o patamar estabelecido que se utiliza anualmente em projetos esportivos na Lei Federal é de 250 milhões. Então, esse patamar vem sendo utilizado todos os anos. Um ano um pouco mais, um ano um pouco menos, mas na média muito próximo dos valores. Então não tem impacto a possibilidade de não ter mais grandes eventos no Brasil, apesar de ainda continuarem existindo grandes eventos no Brasil, mas isso não tem tanta importância em relação à lei federal. Então a gente percebe efetivamente que as leis de incentivo vieram para mudar uma realidade no Brasil, uma realidade de que o esporte ele vinha passando por muita dificuldade. Óbvio que muita coisa ainda precisa ser aprimorada e melhorada, mas a gente está num caminho de possibilidade de ter um esporte mais praticado no Brasil. Os Jogos, Copa do Mundo, Olimpíada, Jogos Mundiais Militares, todos, e agora o ano que vem, Jogos Mundiais Master, fazem parte dessa vontade das marcas de estarem próximo, dessas vontades dos 3 níveis de governo de terem leis e de terem investimento em esporte. Então, entendo sim que esse legado ajuda ainda a continuidade do financiamento brasileiro. Um dos
dos aspectos mais positivos da Lei de Incentivo ao Esporte é a sua contribuição para a popularização de esportes não tradicionais no país. A canoagem, o badminton, o judô, além de todas as modalidades paraesportivas, receberam investimentos significativos através da lei e seguem promovendo seus eventos regulares e hospedando eventos internacionais. Quando o assunto são os grandes eventos esportivos, a mídia é tão decisiva quanto os atletas para o seu sucesso. Grande responsável pela popularização e expansão do interesse pelo esporte, atende a dois públicos: os fãs do esporte e o mercado anunciante. Sem os meios de comunicação, os grandes eventos esportivos simplesmente não seriam o que são hoje. Os grandes eventos, eles também trouxeram para a mídia brasileira uma outra experiência, que é você ver o esporte como um grande espetáculo. A imprensa brasileira também conseguiu deixar de lado a cobertura única do futebol e passou a dar atenção para outras modalidades. Eu acho que isso agregou muito, realmente, a visão da imprensa brasileira, a capacitação de profissionais, ao fazer daquele momento esportivo algo grandioso, até para as transmissões televisivas, transmissões do rádio, a cobertura de um modo geral. Apenas durante a Copa, o público dos canais de TV teve um aumento médio de 20% entre as emissoras que transmitiram a competição. Nos canais pagos, a audiência triplicou. Isso alavancou consideravelmente a programação esportiva. O crescimento do Sport TV e de outros canais especializados em esporte, a procura por profissionais que se adequem a esse tipo de cobertura, que tenham uma visão mais ampla do esporte, o aprofundamento nesse tipo de cobertura, eu acho que a programação esportiva ela foi ampliada. Você tem uma Olimpíada realizada no seu país, eventualmente com alguns atletas locais bem-sucedidos, você cria uma memória afetiva nas pessoas. Quando você volta a se referir a esses atletas, mesmo que seja 2, 3 anos depois, eles estão mais ou menos guardados na memória das pessoas. Surge um interesse um pouco mais natural. O que eu digo é que, de fato, você não teve uma transformação tão radical no espaço dado a cada esporte. Tanto que, por exemplo, você tem as principais emissoras de TV, vamos dizer, o canal 1 de cada um dos canais de TV por assinatura dedicados ao esporte, eles estão todo o tempo dos 24 horas do dia ainda dedicadas ao futebol. Agora, é evidente que é muito mais fácil hoje, na esteira de um evento como esse, você eventualmente vender ao público e obter dele uma resposta positiva em cima de atletas que tiveram uma participação mais destacada na Olimpíada. As Olimpíadas Rio 2016 está entre os 9 eventos esportivos com mais audiência do mundo, ao lado da Copa do Mundo do Brasil em 2014. Ambas atingiram 3,2 bilhões de telespectadores. O Maracanã, pós-Copa do Mundo, ele se transformou num estádio que facilita o trabalho de todos aqueles que estão envolvidos num grande evento. Desde o acesso aos profissionais de imprensa. Então, o trabalho da imprensa está facilitado. A área de imprensa ela é mais confortável, a sala de imprensa, as cabines de imprensa são mais amplas. Quando é realizado um grande evento, como Copa do Mundo, Copa América, Olimpíada, é feita uma bancada, uma tribuna de imprensa, e ali daquela tribuna você tem total visão, ampla visão e perfeita localização para fazer o seu trabalho. Tanto a mídia está na origem muito ligada à evolução, por exemplo, dos patrocínios no esporte, como a evolução e o desenvolvimento técnico do esporte permitiram que eventos fossem cada vez mais badalados e permitindo que a imprensa os cobrisse com o que há de mais moderno em termos de tecnologia a cada realização de evento. Eu acho que é uma relação de interdependência. Tanto a mídia depende de eventos desse porte para vender os seus patrocínios, para vender o seu espaço, para se valorizar, para valorizar a sua cobertura, como naturalmente ao longo da história a cobertura da mídia foi tornando todas as modalidades esportivas cobertas por ela muito mais valorizadas. Eu acho que é uma relação de uma via de mão dupla que historicamente foi acontecendo. A mídia e o esporte têm caminhado juntos na realização e na promoção dos grandes eventos esportivos. E aqueles recebidos pelo Brasil na última década trouxeram para a mídia esportiva nacional importantes investimentos em infraestrutura e condições de trabalho na constante luta pela atenção de um público cada vez mais exigente. As
expressão mais concreta e palpável da nova era dos esportes são as suas modernas arenas. Verdadeiros marcos arquitetônicos construídos com a mais avançada tecnologia e obedecendo aos mais rígidos protocolos de segurança para o entretenimento das massas. No Brasil, o grande impulso para a construção desses equipamentos foram os Jogos Pan-Americanos, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, que proporcionaram os altos investimentos necessários. Sem estes grandes eventos, não haveria viabilidade econômica para essas arenas, que hoje precisam encontrar as melhores estratégias para atrair o público e se manterem rentáveis. O maior legado da Copa, em geral, é a forma como se opera estádios. A gente viu uma mudança muito grande no protocolo de tratamento das partidas de futebol nos estádios. Primeiro, a gente tem um número bem maior de estádios absolutamente modernos hoje e já se vê, em função disso, um aumento na média de público naturalmente, porque os equipamentos que a gente tem hoje à nossa disposição são muito melhores. A receita obtida nas modernas arenas cresceu muito em relação aos antigos estádios. Em 2016, alcançaram 347 milhões de reais, consolidando uma fonte de receitas que diminui a dependência dos clubes em relação às emissoras de TV e seus contratos de transmissão. São muitos eventos que estão vindo para cá, às vezes ganham um pouco de destaque e a sociedade não tem a capacidade de avaliar, de mensurar que essa instalação, mesmo a um custo alto de manutenção, está sendo bem utilizada e sendo mantida. E o exemplo maior, por exemplo, é o Master Games, os Jogos Pan-Americanos Master, que o Rio vai sediar em 2020, porque é um evento internacional, grandioso, que reunirá um número maior de atletas do que da própria Olimpíada e Paralimpíada, né? Surpreende, que é um evento voluntário e tem várias categorias de idade, e vai utilizar em quase sua plenitude as instalações que foram para os Jogos Olímpicos. O Rock in Rio, sempre numa vertente de crescer mais e mais, tanto em termos de tamanho de festival como em público, resolve se mudar aqui em 2017 para o Parque Olímpico. E aí a gente, enquanto subsecretaria, abraçou essa ideia como uma forma de dar vida aqui ao parque. De lá para cá a gente repetiu essa parceria algumas vezes. A gente teve aqui a Game XP, que foi a maior feira de games da América Latina e sempre crescendo, 25 mil pessoas. Esse ano a gente já espera 30 mil pessoas. Esses eventos estão dando muita vida aqui para o parque e a gente vai continuar com isso. Quando a gente fala de legado, uma coisa é, eu montei uma arena, uma infraestrutura para competição, acabou a competição, aí eu penso no que eu vou fazer com ela. Eu vou ter um custo maior de transformação para poder viabilizar que aquela arena de competição passe a ser também, por exemplo, uma arena de treinamento. Então, quando você pensa antecipadamente, né, no legado, você consegue identificar, olha, para eu usar esse espaço aqui como um espaço também de treinamento, a arena já precisa ser construída de uma determinada forma que minimize os meus custos de transformação e que também minimize, por assim, eu tenho um período de treinamento, mas depois eu vou usar aquela arena como arena de competição. Essa transição de um para o outro, ela precisa ser curta, precisa ser o menos custosa possível. Então, tudo isso foi pensado, a gente teve conversa com arquitetos, com atletas, para entender com o atleta, né, o que precisa ter num centro olímpico de treinamento. O Parque Aquático Maria Lenk, que foi feito, né, ainda para o PAN de 2007, ele foi usado nos Jogos, ele é usado como um local de treinamento, ele tem uma infraestrutura lá dentro, com academia, com parte de fisioterapia, de uma série de coisas para os atletas, é usado, a piscina está em uso, não só para eventos que acontecem de competição, de natação, como a infraestrutura é usada no dia a dia para treinamento de vários atletas. Lá no Parque Radical de Deodoro, nós realizamos o Campeonato Mundial de Canoagem. 31 milhões de litros d'água. Olha, eu nadei a vida inteira, cuidei de piscinas olímpicas, mas o tamanho de 12 piscinas olímpicas. E o resultado disso foi que nesse último verão, nós tínhamos 5 mil pessoas utilizando o parque. Aos domingos, nós abrimos de quarta a domingo, um calor enorme. A gente tem cursos da Guarda Municipal acontecendo lá, cursos do GEMAR fazendo de mergulho. Também esse ano a gente vai receber o Botim em parceria com o SESC. Desde 2016, a taxa de ocupação nas arenas modernizadas vem crescendo. No Campeonato Brasileiro, a média de público aumentou em 29%. Passado todo esse tempo, o Newton Santos totalmente operacional, a Prefeitura não teve que gastar absolutamente R$1 para a manutenção do estádio. O estádio hoje foi tão bem preservado que ele pôde ser usado anos depois
na Olimpíada. Então, eu acho que é um benefício mútuo. A cidade continua tendo o estádio disponível para a realização dos grandes eventos da cidade e ela não gasta absolutamente nada nisso. E o que mais a gente quer é que toda essa gente, esse morador do Rio de Janeiro, todas essas pessoas venham para cá. Porque eles pagaram essa conta. E essa conta continua chegando. Então, mais do que legítimo e devido, é que todos nós que gostamos do Rio de Janeiro e moramos no Rio de Janeiro, que venham até aqui. A gente está aqui de braços abertos esperando todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil e o mundo, se quiser vir também. Estamos preparados. Os grandes eventos esportivos realizados no Brasil foram um extraordinário impulso para a modernização de nossos estádios e arenas. Hoje o país conta com uma respeitável rede de modernos equipamentos esportivos adequados aos padrões internacionais, prontos para receber novos eventos, proporcionando mais conforto e segurança para o público, maiores receitas para os organizadores e contribuindo para uma maior autoestima do torcedor.